horas e 22 minutos, Manhã Cidade de volta, e depois de receber os candidatos à Prefeitura de Caruaru, a gente começa agora uma rodada para conversar com os eleitos para a Câmara Municipal. A gente começa com um reeleito, né? Quem está aqui é o presidente da Câmara de Caruaru, o Bruno Lambreta. Vocês podem participar dessa entrevista, 998780997. Fiquem à vontade. Bruno, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Vamos para mais 4 anos, né? Bom dia, Renata. Bom dia, Mário, Lucas, Vinícius, a todos que fazem a Rádio Cidade, né? Adolfo, Rodolfo, toda a equipe, essa equipe que leva tanta informação à nossa cidade, à nossa região. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, né, todos os dias, de poder acordar, e agradecer ao povo de Caruaru, né, por mais essa oportunidade, por mais esse depósito de confiança, porque, na verdade, o político, no processo eleitoral, ele recebe, não é o voto, é a confiança da população. Então, a gente agradece imensamente a população, a 3.802 pessoas que saíram das suas casas no domingo, dia 6, para renovar a confiança no nosso trabalho. Então, o nosso sentimento é de puro agradecimento. E quero aproveitar a oportunidade também de estar aqui ao vivo, abraçando todos os ouvintes e internautas da Rádio Cidade, para parabenizar, especialmente no dia de hoje, todos os professores e professoras de Caruaru. Vocês que são o instrumento de transformação da sociedade, através do seu conhecimento, que vocês mudam a vida das pessoas, das gerações, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos idosos também, né, das pessoas que precisam de receber conhecimento. Então, parabéns a vocês por tudo que vocês fazem todos os dias pela educação especial do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Renata, bom dia, Bruno. Bom dia, Risoni. Bom dia também. Diego está por aqui também. Olha, e Bruno Lambreta trouxe mimo, viu, para a Rádio Cidade. Ele e Risoni trouxeram aí bolinho. Bom. É um entrevistado que traz lanche para... Importante. Sabe, né? agradar jornalista, porque jornalista adora comer. Tá todo mundo ali, ó, feliz, ó, a cara do povo ali. O Vinícius já tinha pedido telefone, o zap aqui de lanche. Eu disse, não precisa não, pode ir ali no intervalo que tem um lanchezinho ali. Olha, Bruno, eu encontrava você mais ou menos faltando uns 20 dias para a eleição. Eu queria começar nosso papo sobre a eleição majoritária. E você dizia a mim, olha, Mário, a gente vai ganhar essa eleição. Quando as pesquisas mostravam Rodrigo empatado com o Zé, e teve até uma pesquisa que saiu com o Zé numericamente na frente. Eu acho que foi 1% ou foi 2%, mas enfim. E aí a gente conversando sobre fazendo as análises, estava batendo aquele papo que a gente costuma bater, você disse, a gente vai ganhar essa eleição. Eu tive uma reunião no Palácio, a governadora está confiante, e você saiu daquela reunião lá e a gente conversou extremamente confiante e se cumpriu, né, o que você disse. Muita gente atribui o prefeito tem os méritos dele, mas também a presença da governadora aqui, as ações do governo do estado aqui, até a oposição, do jeito deles, né, dizendo, falando em uso da máquina e tal, mas atribui muito em ação à governadora. Você teve aquela certeza da vitória ali no primeiro turno já? Ou você esperava uma eleição mais acirrada e de repente até ir para o segundo turno nesse pleito? Mário, a gente sempre conversou, a gente respeita a pesquisa, né? Pesquisa você respeita, você observa, você analisa, mas o mais importante é você acompanhar de perto o sentimento das pessoas. Então, diante desse projeto que eu faço parte desde 2017, né, com a chegada de Raquel enquanto prefeito e Rodrigo vice-prefeito, para comandar Caruaru, e eu dando minha contribuição lá na Câmara, foram 8 anos de muito trabalho, de muita intensidade, e que se você for observar os resultados, quais foram os resultados? É o primeiro mandato com a eleição com mais de 70% de aprovação e de resposta da população, lá em 2020, inclusive enfrentando uma pandemia, né? E depois, com mais 2 anos, em 2022, esse modelo de gestão leva Raquel a tomar uma decisão muito corajosa e muito importante de apresentar seu nome a Pernambuco e o trabalho em Caruaru referendá-la não só para disputar a eleição, mas para vencer a eleição em Pernambuco. Então você tem um parâmetro, e nesse contexto, incluído o Rodrigo, enquanto vice-prefeito
eleito com ela em 2016 e reeleito em 2020. Ela com a decisão de muita responsabilidade de deixar Rodrigo para comandar a prefeitura com mais 2 anos e meio pela frente. A Raquel se elege governadora diante do sentimento de mudança que Pernambuco ansiava e queria, e encontrou nela esse instrumento, enxergou nela o sentimento de mudança, referendado pelo trabalho da gestão municipal, sempre em parceria com a Câmara Municipal, que a Câmara Municipal teve um papel fundamental também no mandato, tanto no mandato até 2020, como tem tido até hoje. As pessoas precisam entender o real papel da Câmara e o quanto a Câmara é importante na vida dos caruaruenses. E Raquel se elege, começa um trabalho, Rodrigo assume a prefeitura, começa, claro, dentro de um plano de governo pensado em 2020 para a conclusão desse plano de governo, mas também já começando a mostrar suas características, sua personalidade, sua maneira de gerir, ele enquanto empresário, tendo uma relação muito importante com o setor privado, entendendo a importância do setor privado e honrando os compromissos feitos no plano de governo 2020. E Raquel, dentro de um processo natural de 2023, arrumando a casa, organizando a casa, fazendo mudanças importantes de um contexto que o pernambucano queria, porque se fosse para continuar do jeito que estava, ela não seria governadora. Então, ela teve todo um processo de mudança de estilo de gestão, de concepção de gestão. 2023 foi um ano desafiador para o governo do Estado e Rodrigo seguiu aqui com o seu ritmo. Quando chega 24, que é natural que os resultados já começassem a aparecer por parte da aliança com o governo do Estado, era óbvio que Caruaru ia sentir esse impacto logo. Então, isso passou a acontecer. As vindas de Raquel, principalmente no ano de 2004, não só na eleição, já foram de trazer conquista para a cidade e para a região, para o interior do Estado. Era óbvio que isso ia refletir na eleição. Era óbvio. Veio a conjuntura, a montagem dos partidos, as montagens proporcionais, as alianças, mas Rodrigo sempre teve a consciência que teria um apoio importante, que era o apoio da governadora. Que, em outros momentos, o apoio do governador foi decisivo em eleições em Caruaru. Isso é natural, só que, dessa vez, totalmente diferente, uma governadora caruaruense. Então, a população de Caruaru enxergou a importância dessa parceria, entendeu a importância dessa parceria e não podia perder essa oportunidade. Então, todas as agendas que Raquel teve durante o período eleitoral em Caruaru, apareceu no guia, e as vindas a Caruaru, ela esteve aqui na rádio, eu estive aqui no dia que ela veio, ela não só veio pedir voto, ela veio fazer entregas. Naquele dia ela esteve aqui, depois ela foi entregar a cozinha comunitária aqui, na frente da Vila do Aeroporto. Então, tinha a agenda administrativa de entregas importantes, como também depois tinha a agenda política, que era natural, o Rodrigo é o candidato dela. Então, quando a gente conversou sobre aquele momento, a gente enxergava nas ruas já o sentimento da resposta da população. Então, por isso existia a convicção de uma vitória em primeiro turno, com muito trabalho, com a equipe, com toda a equipe, com toda a base de apoio que acredita no projeto de Rodrigo, né? Todos os partidos que formaram essa aliança, com a equipe de trabalho de Rodrigo, com toda a população, entendendo a importância de uma continuidade de um projeto e de uma parceria que para Caruaru é muito importante. Porque Caruaru sofreu nos últimos anos. É muito evidente você observar o que é Caruaru antes de Raquel chegar ao governo, no Estado, e o agora. É o Hospital da Mulher, que vai ser entregue provavelmente já em dezembro, que estava parado, uma obra que se arrastava mais de 12 anos. É o IML, que já teve o processo licitatório feito, que é uma obra com mais de 10 anos que está parada. É a PPE 11, em frente ao Hospital Regional, que está sendo duplicada. É o problema de água, que a gente já senta as águas do Rio São Francisco, em Caruaru, para resolver definitivamente, junto com o Serra Azul, os problemas de água em Caruaru, que não é só Caruaru, é região. Então, todo aporte em investimentos que chegam em Caruaru, e a gente sabe, vocês têm esse número aqui. O que acontece em Caruaru não só reflete em Caruaru, reflete na região. Nós somos uma cidade regional. Então, a população de Caruaru, da cidade da Zona Rural, entendeu essa importância de um projeto sério, um projeto que tem pé no chão. O Rodrigo apresentou um plano de governo racional, enxuto, do que pode acontecer. Não tinha proposta mirabolante para vou prometer isso e depois não fazer. Ele executou no plano de governo de 2020, 98% do plano foi executado. Isso é responsabilidade, isso é você ter um equilíbrio de gestão, uma gestão equilibrada. E a Câmara auxiliando nisso com seu papel institucional,
de poder que, em harmonia com o executivo, trabalha incansavelmente para melhorar a vida dos caruaruenses. Nas campanhas, Bruno, a gente ouviu muito, Caruaru perdeu o protagonismo. Isso era uma frase praticamente dita por todos. Como é que você enxerga, né, essa frase? Eu não vejo dessa forma. Os números mostram isso. A geração de emprego na cidade mostra isso. As empresas que têm se instalado assim, em Caruaru. Após as entrevistas, após a eleição, a oposição teve aqui. A gente recebeu aqui Fernando Rodolfo, Toninho Rodrigues, Armandinho, Michele, e eles endossaram esse discurso, mesmo com a derrota, disseram, olha, 48% votaram na oposição e 40 mil não votaram. Ou anularam o voto, ou estiveram ausentes da eleição. Endossando esse discurso. Veja, eu respeito o posicionamento da oposição. A oposição tem um papel importante, a gente sabe disso. Mas a população validou um projeto que vem dando certo. Então, quando você diz que Caruaru perdeu o protagonismo, pelo contrário, Caruaru está retomando o protagonismo dentro do protagonismo que ela perdeu. Principalmente na relação com a falta de apoio com o Estado. Então, veja, tudo que aconteceu em Caruaru até 2022 especificamente, porque a gente sabe o que aconteceu, como era a relação do governo do Estado, enquanto Raquel foi prefeita, e depois enquanto o Rodrigo assumiu a prefeitura. Então, ali se perdeu o protagonismo. Então, a resposta da população foi contra isso. Não queria que esse retrocesso voltasse. É muito clara a resposta. Porque os números mostram o protagonismo de Caruaru hoje. A capacidade de empresas que têm chegado, a flexibilidade que, através das legislações enviadas para a Câmara, né, com revisão de plano diretor, de atualização da legislação, para que seja feita a atração de investimentos, essa discussão, né, da solução definitiva do problema de água, que vai atrair mais investimentos para Caruaru. Rodrigo tem uma coragem de, no seu plano de governo, apresentar soluções para a Feira da Sulanca e de dizer, ela fica onde está e a gente vai melhorar em parceria com a governadora, a gente vai continuar fazendo, já vinha sendo feito investimentos no Parque 18 de Maio, para resolver definitivamente o problema do Parque 18 de Maio. É dizer que onde seria a feira, aquele terreno de 60 hectares, será feito um polo têxtil, só para indústrias do setor têxtil na cidade, que isso vai gerar renda, vai gerar imposto, vai gerar tudo, emprego dentro de Caruaru, dentro do protagonismo que Caruaru tem. Isso é coragem, isso é uma decisão acertada. E não é à toa que um lote doado, que eu inclusive assinei como testemunha, participei da solenidade, agora em setembro, Caruaru vai receber o segundo laboratório do Inmetro no Brasil. Como é que Caruaru não é protagonista? É protagonista, sim. Que vai gerar só com esse laboratório 100 empregos diretos. E o que vai gerar de receita? Porque no lugar de você ir fazer habilitação, certificação do seu produto no Paraná, o Nordeste vai ter um lugar no Nordeste para fazer isso. Então, tudo isso vai ser gerado em Caruaru. Então, como é que Caruaru não é protagonista? Ô, Bruno, a gente respeita o posicionamento, mas discorda. Pegando essa sua fala, veja. O aeroporto de Caruaru, a gente teve aqui em abril, eu acho. Ou foi maio, eu não lembro direito. Mas foi um pouquinho antes do São João. Teve um evento aqui grande, né, do aeroporto. 140 milhões e eu acho que você estava lá. Aí veio a governadora, veio o ministro, vieram os deputados, veio gente que não tem mandato. Enfim, olha, todo mundo dizendo, olha, fui eu que consegui. Teve até vereador mesmo, não sei se foi o seu caso, mas vereador que está apresentando, olha, o requerimento aqui que foi eu que pedi. Né, e de lá para cá passou até a eleição. Eu disse, não, antes da eleição deve vir aí uma obra, alguma coisa. Passou a eleição e nada, a gente não tem nenhuma movimentação no aeroporto. A gente já perdeu o voo, a gente tem um problema na pista, a gente não recebe voo à noite, a gente não recebe aeronave grande. Vê esse negócio vai sair, não é? Você não tem conversado com a governadora não para ver essa situação, porque eu acho que nessa parte a gente precisa ser mais protagonista. Mário, Renata, eu acho que é importante sua preocupação, é importante a angústia, existe essa angústia, não só em Caruaru, mas em toda a região. Mas eu estava aqui quando o Raquel esteve aqui, agora em setembro, né, já no finalzinho de setembro, quando você fez essa pergunta também a ela, e ela se comprometeu para resolver o problema do aeroporto, sintonizado com o que é o papel do município, os movimentos que o município vão fazer. Já está decidido, o Rodrigo já anunciou que a Feira do Gado vai para o lado da SEACA e já o planejamento também da saída do Matadouro, que isso é uma parte importante do projeto, do processo, para que essa área seja toda revertida já para um centro de logística do aeroporto.
Né? Porque não pode ter o aeroporto com a feira de gado e o matadouro. A gente sabe disso, tecnicamente. Então, isso é a parte da prefeitura. Né? Ele já decidiu. Então, vai sair. E ela, claro, de uma sintonia também, sabe da importância do governo federal no processo, mas tem que tomar decisões. E ela tem toda a credibilidade de tomar decisões e de dizer que vai fazer os aportes necessários no que cabe ao governo do Estado. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Porque é a importância que o aeroporto... Isso é angustiante, né? Toda eleição esse debate. Mas eu não tenho dúvidas que nesses próximos 2 anos isso será solucionado. Porque ela tomou a decisão. Ela tomou já a decisão de fazer. E vai fazer. Se não sair agora... Não tem justificativa de não sair. Não sai mais não, viu? Sinceramente. Tem pergunta aí, Renata, dos ouvintes? Tem muitas mensagens aqui no YouTube da Rádio Cidade. A Tereza Raquel diz, bom dia, Bruno Lambreta, parabéns por ser esse guerreiro e fazer política honestamente e respeitando os munícipes desta cidade. Um abraço, Maria Renata, manda parabéns para os professores. A gente já enviou os parabéns, a gente manda novamente, tá bom? O André Vieira, mas a Rádio Cidade dá um show. Parabenizo o amigo e irmão Bruno Lambreta pela sua reeleição. André Pé de Galo. Isso. Mostra o seu trabalho. Pé de Galo, não? Não, né? Sempre atuante. Um abraço a todos. Pé de Galo, quem é Pé de Galo mesmo? André Pé de Galo. Ele assinou o André Pé de Galo, tá? A Camila diz, bom dia ao pessoal da Rádio Cidade, também para o amigo Bruno Lambreta, um cara trabalhador que luta sempre para a melhoria da nossa cidade. Deus abençoe, muitos parabéns pela vitória. Aqui são as mensagens afagando. Aí tem as mensagens, certo, né? Quem manda aqui também um abraço para o Bruno Lambreta é o nosso colega de comunicação, Máximo Neto. Tá acompanhando também. Meu amigo, meu irmão, cidadão caruaruense. Tive a honra de apresentar esse título para Máximo. Olha, aí a Gleide está aqui. Bom dia, Bruno. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que no bairro do Centenário o senhor teve poucos votos? A Gleide é a mesma pergunta que não diz o nome, mas é o final 3031. Tem esse levantamento dos votos no Centenário? Veja, eu já fiz o levantamento, são vários colégios. Tem uns 2 colégios centrais e quando a gente fez o levantamento, o entorno, porque lá você tem o Dom Vital, você tem o Alternativo, você tem o Guiomar e o Zé Leão, que são os 2 mais centrais. Mas o voto, lá tem o INSS, depende da distribuição. Quando a gente fez a soma, do entorno, deu aproximadamente pouco mais de 1.000 votos. Eu já tenho esse levantamento. Em termos percentuais, dá quantos? Já... 1/3 dos votos, né? Mais ou menos. Próximo de 1/3. Veja, minha raiz e minha essência é o Centenário. Sempre foi como foi. De Lambreta da mesma proporção. Nós vivemos um sistema democrático. Então, meu compromisso com o bairro, com o Monte Bom Jesus, o exemplo, é minha casa, é minha base. Mas meu compromisso é com Caruaru. Então, se eu concentrar as ações do mandato que é dado pela população só ao Centenário e só ao Monte Bom Jesus, dentro do tamanho de eleição que eu disputo, que é no Chapão, isso nunca vai resolver, isso também não é meu compromisso. Tinha muitos candidatos lá também esse ano? Também teve candidatos, tem os outros candidatos que também têm compromisso com a cidade, que podem não levar política pública, porque eu posso dizer com toda a autoridade que as políticas públicas que acontecem no bairro Centenário, no Bom Jesus, são provocadas por nós, né, do ponto de vista institucional de requerimentos, mas a gente sabe que numa relação política existem outras ações individuais que outros parlamentares desenvolvem. Isso é legítimo. E não tem isso, né? Eu sou dono de tal bairro. Não tem curral. Eu vi algumas vezes ali... Eu não fui votado em outros bairros. Eu vi algumas vezes algumas discussões desse tipo ali na Câmara, dos vereadores brigando. Até foi no meu bairro. Ninguém tem bairro aqui, minha gente. Quem tem bairro é Caruaru. Eu não discuto requerimento. E a eleição não é distrital, né? Eu não discuto, exatamente. Isso aí é o modelo pequeno, é outro. Se a eleição fosse distrital... Aí você concentraria. Você teria que concentrar. Mas não é assim. É tão pequena essa discussão, né? Veja, eu não discuto o requerimento. Porque um requerimento que eu apresentar, ele tem que ser votado. E é o colegiado que vota. É diferente de uma decisão do executivo. Um exemplo, que o prefeito... Mas teve uma tretinha de você com o Gilberto de Dora, né? Não, mas veja... Antes da eleição de Chicuru, alguma coisa de Chicuru. Não, mas veja, com relação... Disse que foi um pedido, não, fui eu. Não, porque da mesma forma, tudo é a legitimidade do mandato. Quando eu não fui reeleito em 2012, Gilberto foi eleito naquela época. E eu já tinha iniciado o processo de discussão, ainda no mandato, porque foi quando foi lançado o programa das estradas rurais, eu fui pedir para que Chicuru fosse incluída. E no projeto das 11 estradas, ela estava. Eu não fui reconduzido, então eu perdi a oportunidade de formalizar no mandato, durante o mandato, a consequência que ela acontecesse. Ele fez isso até 16. E eu digo isso com muita tranquilidade.
A partir de 17, que ele não foi reconduzido, e eu fui, Bruno, eu chega retomei. aí, toma um requerimento. Não é só o requerimento, porque não é só Pra o acompanhar e requerimento. pedir, né? Sabe como foi resolvido Chicuru? Foi Raquel, em 2020, com recurso próprio, eu insistindo com ela, ela começa a preparar as drenagens da estrada dentro do projeto que já existia, que ela adequou, que ela organizou e começou, com aproximadamente 1 milhão de investimentos. E isso eu acompanho de perto. Ela sai, o governo federal, através do Ministério da Integração, as coisas não avançam. Quando chega dezembro ou novembro de 2022, Rodrigo já prefeito, Rodrigo vai começar a discutir o envio de um novo Finisa. E eu conversei com ele, digo, Rodrigo, como é que está a questão da estrada de Chicuru? Ele disse, a gente não vai conseguir pela integração nacional. Eu digo, então vamos ver, você não está mandando um Finisa? Vamos incluir ela no Finisa, porque o 4º distrito é a única estrada que não foi beneficiada ainda. Então Agora, não foi só o requerimento. Sem querer aumentar a treta, quem teve mais votos de Chicuru, você ou Gilberto? Nós fomos o majoritário. Porque a população respondeu a um trabalho intenso, uma pergunta interessante sobre isso. de ações importantes que nós fizemos lá, com trabalho. Ele é uma liderança que tem que ser respeitada, eu respeito. Apenas aquele embate, eu só fui com a verdade no processo, porque eu não preciso estar discutindo sobre isso, mas tem coisas que a população, principalmente com as redes sociais, você vai dizer uma coisa e fica a verdade do que está dito. Então eu precisei responder só com a verdade. O Finisa aconteceu e o próprio prefeito depois atestou isso. As obras, né, inclusive a estrada ainda não foi concluída, está no processo de ajuste, porque diante das chuvas algumas drenagens não funcionaram bem e isso vai ser requalificado. Não é à toa que no Finisa, nesse último Finisa que foi aprovado, incluiu 2 estradas importantes. Ela e a Bom Santo. Ô Bruno, a nova Câmara Municipal, vocês conseguem entregar ainda nessa legislatura ou no seu próximo mandato como presidente da Câmara? Veja, a obra está em curso, né? Nesse mandato que a gente está concluindo, não. Né? Ela está em curso. Qual é a previsão? Eu acredito que a gente tem uma grande possibilidade, né, de concluir no próximo mandato. Né, no próximo mandato da legislatura, porque isso não é um projeto do presidente, isso é um projeto da legislatura. Né, a legislatura vai dar essa sequência, porque é um projeto importante. De sessão, a obra tem que terminar. Né? A obra tem que ser concluída, né? É um projeto da Câmara, não é um projeto do vereador ou do presidente. Claro que eu tive a participação, tomei a decisão junto com meus pares nessa legislatura de dar o start, de entender a importância dessa obra, de ir em busca de recursos de emenda, de fazer um planejamento, de decidir para fazer a licitação e tocar a obra como ela está sendo tocada. Agora, é um projeto de todos, é um projeto dos servidores, é um projeto de todos os parlamentares. Essa legislatura que está se concluindo agora, ela deu a contribuição dela já. Né? E a próxima terá, acho que o desafio de concluir a obra. Veja, você falou aí de uma legislatura que você não foi reconduzido. Foi 2012, não é isso? Isso. E aí, Isso. agora, e toda eleição da Câmara a gente está vendo assim, tem mais ou menos 50%, 55% de renovação. Né? Alguns vereadores voltam, né? Como é o caso agora de... 12 votaram. Não, estou dizendo 12 os que estavam sem mandato e voltaram agora, como é o caso do Tafarel. Né? Alguns vereadores voltam, mas outros chegam que são novidades, né? O Silvio Nascimento, o próprio delegado Eric Lessa e tal, alguns vereadores novos. O que você diz para aqueles vereadores que perderam a reeleição e vereadores que tiveram muitos votos, né? Ranilson Silveira teve mais de 3 mil votos, Val, e a gente fez Nelson. A gente, quando fez aqui aquele programa dos vereadores, a gente disse, olha, o PSDB só elege 5. E, no máximo, se for muito boa a votação, 6. Vocês todos subiram a votação, né? Não dá para dizer que a votação de vocês foi ruim. Diferente da eleição passada, quando todos baixaram, como reduziu o número de candidatos, todo mundo aumentou. Mas aí a criação da chapa, o chapão acabou sendo prejudicado porque alguns vereadores acabaram saindo e pediram aí que mais uns 2 fossem reeleitos. Será que o prefeito vai aproveitar esses vereadores em alguma secretaria para contemplar algum vereador ou vereadora aí que não conseguiu chegar nessa reeleição? Eu quero aproveitar, Mário, e agradecer a todos os parlamentares dessa legislatura pelo aprendizado, pela convivência. Todos eles contribuíram intensamente e têm contribuído com o Caruaru. Né? Não só os reeleitos, mas os que não tiveram a reeleição, mas que têm um compromisso com a cidade até 31 de dezembro. E têm feito isso dignamente. Agradeço a eles pelo companheirismo, pela parceria e pelo aprendizado, que a gente aprende todos os dias.
e felicitar e parabenizar os eleitos, né? Os vereadores estão chegando de primeiro mandato, que terão essa oportunidade de, a partir de 1º de janeiro, trabalhar intensamente por Caruaru. Parabenizo a todos. No caso, você citou especialmente Tafarel, que foi reconduzido, e inclusive estive com ele a semana passada. Ele passou pelo que eu passei, né? Você perguntou sobre uma derrota. Eu me recordo que em 2012, porque quando eu fui eleito em 2008, e você, até pela nossa relação, você acompanhou isso de perto, eu tinha uma responsabilidade muito grande. Aquela eleição de 2008 foi a eleição da emoção, né, diante da morte de papai, de todo o legado que ele tinha e do pedido que ele fez. E o que é que eu fiz em 2008? Eu me apresentei à população para que as pessoas pudessem me conhecer. Mas a resposta foi a ele. E eu tive totalmente essa consciência. Então, qual era o desafio? A partir de 1º de janeiro, o que é que eu decidi? Agora é comigo. A responsabilidade é minha. Então, eu foquei o mandato em ter o meu trabalho para que na prestação de contas eu tivesse a resposta. E eu tive uma resposta. Eu não tive a vitória eleitoral, mas eu me senti um vitorioso político. Porque eu tive 4.554 votos da emoção e do reconhecimento ao trabalho de Lambreta, e depois eu tive 3.205 votos de reconhecimento ao meu trabalho, claro, ainda com a participação dele, que sempre vai existir. Mas eu entendi. Então, os erros eu enxerguei e os acertos também. Então, eu não tive uma vitória eleitoral dentro do sistema eleitoral. Eu fui o 11º no geral. Então, a população, de alguma forma, quis que eu retornasse, mas o sistema não permitiu, diante da proporcionalidade. Então, eu tive esse sentimento e decidi continuar com intensidade os trabalhos. Claro, com a limitação de não ter mais um mandato, mas buscando a proximidade com a população. E recebi a resposta 4 anos depois, quando, em 2016, fui reconduzido, aumentando 50 votos, inclusive, tive 3.258. Então, é assim que funciona. Eu conversei sobre isso, eu falei sobre isso na tribuna. Ranilson já passou por isso, também já foi primeiro suplente. É uma vitória, é um resultado eleitoral muito forte, mas é onde a proporcionalidade impacta isso. Você tem voto para chegar. Se você for pegar os mais votados, dentre os mais votados, só tem fora do PSDB Anderson e Fagner. Você vai na sequência, até Mery, nos 6, aí vem Ranilson, vem Nelson, vem Val. Então, em tese, os 9 seriam reeleitos, porque eles estariam dentro dos 23. Eles estão dentro dos 23, mas não estão na proporcionalidade, que é esse o desafio da construção de uma chapa competitiva numa eleição, de montar bem para fazer o máximo de candidatos. Então, eles estão dentro. Veja como é frustrante isso. Eles estão dentro dos 23, no geral. Ainda em relação a essa atual legislatura, eu costumo dizer aqui, veja, que essa Câmara atual, isso é aonde a gente chega, o pessoal fala, mas essa Câmara passa uma sensação que não perpassou, por exemplo, por vocês, né, que obtiveram muitos votos, mas principalmente daqueles vereadores que eram menos conhecidos, porque foram todos para a base do governo e eles não cobravam absolutamente nada, diferentemente de você, que às vezes ia para a tribuna e cobrava, o Anderson Correia, que ia para a tribuna e cobrava, e faz um mandato de rede social muito bom, muito bem feito pela equipe dele de assessoria, e vereadores que têm dificuldades na tribuna e outros que não sei, parece que foram para a base do governo, aí passavam essa sensação. O próprio processo do legislativo. Isso, né, e passava a sensação de que a Câmara... Veja, eu cheguei em vários locais e o pessoal dizia, mas essa Câmara é muito parada, essa Câmara é muito isso, essa Câmara é muito aquilo. E eu atribuí, Bruno, uma análise muito superficial, uma análise minha, que a Câmara parecia, como ela ficou muito governista, que não dava essa resposta à população, que não cobrava, que não estava fiscalizando, e acabou, né, com esse alto índice de renovação. Claro que eleição de vereador é muito... as chapas são montadas, a proporcionalidade, tudo, tem muita coisa que envolve. Todo mundo que conhece um candidato a vereador, é um voto muito difícil, o voto de vereador. Para mim é o voto mais difícil que tem de todos, porque todo mundo conhece alguém, ou um parente, ou um amigo, um familiar. Mas, enfim, a Câmara, quando tem esse perfil de vereador, não é um alerta para os que vêm por aí, vai ser da base do governo, vai, agora não esquece de estar junto das bases. E que nem tudo é 100% bom e nem tudo é 100% ruim. Isso. Né? Veja, essa é a percepção que o parlamentar precisa ter. Veja,
Quando você chega pela primeira vez, por mais você pode ter tentado várias vezes, é um exemplo de vários colegas que conseguiram êxito agora, que já vem a um processo de várias eleições Gil disputando. Bobinho, né, que vinha tentando. Gil, Tiago Macaco, Raminho, João Neto, assim, estou dando esses como exemplos, que já são vereadores candidatos, né, que vêm tentando, e o trabalho vai aumentando, vai vindo a intensidade, e a esperança daqueles eleitores que depositam vão se renovando a cada 4 anos. Quando você chega, qual é o desafio agora? O que é que eu fiz? Qual era o meu papel nessa eleição? Prestar contas. Porque o que está indo para a reeleição, ele presta contas do mandato. O Rodrigo prestou contas do mandato dele, né, de uma continuidade do projeto com Raquel, e já de um legado dele de 2 anos e meio. Não foi isso que ele fez? Então, o vereador que está indo para a reeleição, ele tem que ter essa percepção. Ele chegou. Veio a esperança, veio a expectativa, veio a confiança. Então, a partir do momento que ele começa a exercer o mandato, em 4 anos, vai ser esse mandato que vai respaldar ele continuar ou não. Porque vão ter sempre outros com esperança. E qual é a esperança das pessoas que querem mudar? É justamente a decepção. Então, alguém pode votar comigo, eu não correspondi a isso, vou mudar. Não é isso o modelo? Então, quem consegue, de alguma forma, entender isso bem e entender como funciona o legislativo, você colocou uma posição, acho que manutenção de base e ampliação de base, isso faz parte do processo democrático no legislativo, né? Agora, cabe da percepção do parlamentar. Não, eu sou base. Não, qual é a diferença entre base e oposição? Proximidade. A oposição tem um papel institucional importante no legislativo, no parlamento, né? Ela cobra, ela reivindica, ela aponta problemas que isso... Mas o de governo também tem esse mesmo papel. Qual é a diferença? É a relação que é de próxima. É muito mais simples o governista ter acesso aos problemas que estão sendo gerados e que ele tenha uma solução mais rápida do que o de oposição. Isso é muito claro. E o gestor atender também a quem é de oposição, né? Porque isso vai muito, o morador da cidade. Porque é desafiador para a gestão. O que é o desafio para o gestor? Dialogar com o contraditório. Quanto mais uma base mais ampla, mais você tem demanda. Você trouxe um tema que é muito complexo, que é aquela questão de mais um parlamentar ter uma identidade maior com um determinado setor, aí tem mais de um, aí se atende um, não atende outro. E isso faz parte do processo de habilidade também do governo desse aspecto. E a postura também para cobrar, E a né, postura, Bruno? O que diz, hoje nós temos esse instrumento de rede social, a Câmara hoje, eu sempre conversei muito com alguns colegas. Tudo ao vivo, né? Eu sempre conversei muito com alguns colegas, veja, a tribuna é um instrumento muito importante. Ela é o trabalho direto do vereador, mas ela pode ser positiva como ela pode ser negativa. Então, tem ações que você fala que ela pode ter um resultado muito importante perante a população. Mas, ao mesmo tempo, ela pode lhe dar um resultado negativo, que é a rede social. E outra então, coisa, uma fala, essa fala, eu entendi a mensagem, o eleitor entendeu, pô, esse cara está me representando bem. Mas se eu fizer uma fala que não seja com o sentimento da população, esse cara não está me representando. É responsabilidade, é postura, esse o preparar para esse cargo, não é só voto. Exatamente, porque a eleição é uma coisa, o mandato é outra. Você está na sessão, como é sempre transmitido, e aí depois aí alguém pega o recorte, a gente mesmo na imprensa recorte, que fulano falou na tribuna, e acaba repercutindo ou positivamente ou negativamente. Só mais uma pergunta, Bruno, com relação a legislatura. Anderson Corrêa esteve aqui e a mosca azul do poder, ela pica às vezes você, e você, se for na onda, você acaba, né, se empolgando. Ele disse logo: olha, eu não sou candidato a presidente da Câmara, não tenho pretensão de ser candidato a presidente da Câmara. Então, automaticamente ele, que teve 7.300 votos, que seria um candidato, ele já disse: não quero não. Agora, nos bastidores do poder, dizem que já tem uma chapa montada com ele na primeira secretaria, que é um cargo em destaque. Tem alguns cargos também na própria mesa diretora também que eles conseguem. E a gente conversando aqui, como você pode ir para uma reeleição, a gente já tirou essa dúvida no programa de sábado, você acabou com a figura do líder do governo. Acabou, entenda o modo de falar. Porque você, desde que Bruno Labeta virou presidente da Câmara, que nem Raquel nem Rodrigo prestou de líder do governo. Então, se ele tem um presidente que é ao mesmo tempo líder do governo, que apaga o fogo da oposição e consegue ali,
Eu não vejo, assim, uma necessidade de mudança, embora outros parlamentares Também queiram. querem, né? Ricardo Liberato fala-se muito que ele queria. Leonardo Chaves, que é o eterno presidente, não vai. Está lá na Câmara. Lula Torres também queria. Inclusive, disputou com você em 21, aliás, né, aquela eleição. Enfim, você pretende permanecer na presidência da Câmara ou ainda nem se conversou sobre isso? E se a senhora de Anderson Correia, se primeiro secretário, procede? E se seria na sua chapa? Veja, Mário, diante dessa possibilidade, né, dessa possibilidade jurídica e de possibilidade, eu já disse em outros meios de comunicação, quando fui perguntado, que meu nome está à disposição do Legislativo. Todos os 23 têm total legitimidade de apresentar seu nome e que o colegiado analise. É assim que funciona. Então, diante dessa possibilidade, né, nós estamos apresentando nosso nome também novamente aos colegas. E os diálogos, as conversas começam a acontecer, né? O processo eleitoral. Começou. A gente precisa entender, a gente está num processo eleitoral que a gente teve a primeira vitória. Foi a vitória das urnas. Falta a concretização dessa vitória, que é com a diplomação. Ainda falta o passo concluso da Justiça Eleitoral, onde as contas, né, que estão sendo apresentadas por todos precisam ser validadas pela Justiça Eleitoral e que tudo corra bem e que na diplomação todos sejam diplomados. É o próximo passo para daí, de fato, aí todo mundo está habilitado para a posse no dia 1º de janeiro. É esse o ponto. Então, a gente tem um respeito por todos, um carinho por todos. Eu quero falar aqui do meu amigo pessoal, contemporâneo de Colégio Municipal, Anderson Correia. Eu fiquei muito, muito feliz com o resultado que Anderson obteve nas urnas. A exemplo de todos os vereadores, mas Anderson, você veja a importância do Legislativo. Eu falei isso com vocês aqui, eu acho que logo no início de 22, após o resultado da eleição, quando vocês me convidaram aqui, a gente veio analisar o resultado da eleição do ponto de vista de Caruaru não ter elegido nenhum deputado, né? E a Câmara Municipal, naquele momento, tinha tido uma participação importante. Anderson se apresentou como uma alternativa para a Câmara Federal, Jorge Quintino, Fagner Fernandes para a Câmara Federal, os 3, e Mary como suplente de senadora. O Legislativo de Caruaru apresentou 4 nomes, né? E vocês me convidaram aqui para a gente analisar porque Caruaru não tinha representante. Eu digo, a Câmara de Caruaru apresentou alternativas e a Câmara de Caruaru hoje tem um processo, tem vai assumir um papel importante perante, principalmente o governo do Estado e também a Câmara Federal, enfim, os outros poderes. E fez esse papel, né? Olha a quantidade de indicações que tem hoje junto ao governo do Estado por parte dessa legislatura. Olha a quantidade de idas, não só de os parlamentares que foram a Brasília buscar apoios importantes para o município. Eu, inclusive, fui, junto com ele. Então, a Câmara assumiu esse papel. E veja qual foi a resposta. Os 4 foram reeleitos. Todos ampliando votação. Anderson quase manteve a votação do deputado federal. Fagner teve um resultado positivo agora. Jorge Quintino teve um resultado e Mary. Veja o papel do Legislativo Municipal. Então, é isso. Essa discussão da mesa... Então, acho que ela é totalmente legítima por todos. A gente está apresentando e eles vão ter a capacidade de avaliar. Discussão de construção, de composição, isso também é discutido no colegiado. E, no momento oportuno, a Câmara vai ter a maturidade, né, de discutir isso com sabedoria e decidir o seu futuro, né? Então, se eles entenderem que nosso nome e com os mais membros que farão composição da mesa diretora deverão seguir nesse próximo biênio, ficarem muito lisonjeados. Se não, também respeitarei a decisão. Então, é assim que funciona. E foi o que aconteceu nessa legislatura. Quando eu apresentei o nome 21, que 17 vereadores depositaram sua confiança para a gente, junto com eles, porque não é o presidente. Não é o presidente. O presidente tem uma responsabilidade administrativa, mas o colegiado é conduzido por todos, sintonizados com os servidores da casa. E isso aconteceu quando nós apresentamos o nome 22, aproveitando que toda casa, toda mesa foi reconduzida por unanimidade. Primeira vez na história que a mesa de todos os membros foram reconduzidos. Então, foi uma resposta do colegiado que estava num caminho. Então, é esse o sentido, né? Porque
todas as decisões, quando alguns colegas, rapaz, aqui é um colegiado, aqui não se toma decisão sozinho, aqui não tem um ser só, são todos. Então, a gente está apresentando e que eles analisem. Se eles entenderem que é importante ter essa nova oportunidade de continuidade, a gente vai trabalhar junto com eles para que a Câmara continue tendo o destaque que tem tido. Muito bem. Tem muita mensagem aqui, o Júnior Miná está mandando um abraço para o meu amigo Bruno Lambreta. Bom dia, Mari Renata. Um abraço ao vereador e presidente da Câmara Municipal de Caruaru, Bruno Lambreta. A renovação da Câmara é uma resposta do povo aos vereadores que não prestaram contas do que fizeram durante o mandato. É o Nenel da Boa Vista, tá aqui, mandando mensagem. O Toninho Antônio também. Manda um abraço para o Bruno Lambreta. Meu pai, às vezes, prestava serviço para o seu pai Lambreta. Em uma dessas vezes, fomos para Tamandaré, numa casa que ele tinha lá. Eu tinha uns 8 anos. Eu só fui porque o senhor Lambreta mandou me levar. Eu nunca esqueci disso. É o Dovânia. Fantástico. Um abraço, meu amigo. O professor Antônio Cesar está aqui também. Parabéns pela reeleição do vereador Bruno Lambreta. Parabéns, professor, e parabéns pelo seu dia. Um pleito muito concorrido e difícil. Boa sorte nesse novo mandato. E tem uma pergunta aqui, Bruno. Renata, só uma mensagem aqui do Herege. Gostaria de ressaltar que o vereador Bruno Lambreta, que no passado eu fiz muitas críticas, porém depois que eu conheci, vi que possivelmente estava equivocado em algumas das minhas falas. Daí por diante passei a admirá-lo e respeitá-lo, pois nunca foi contra a minha liberdade de expressão, ao contrário de outros parlamentares. Hoje somos amigos e parceiros por uma cidade melhor. Olha, Herege está bom de mudar o nome, abraço, né, Herege. Vamos... Herege para alguma coisa de paz e amor. Vamos lá. Assim. Tem uma pergunta aqui do Ciro Costa, Bruno, sobre a operação da Polícia Civil. Que o senhor foi um dos investigados. E ele sempre pergunta aqui, o Ciro, quando tem oportunidade, e a gente aproveita a sua presença aqui, né, mais uma vez, na época que você conversou com a gente por telefone também, em que pé ficou essa investigação? Ainda tem alguma coisa em curso? Todo o procedimento está se caminhando no caminho do judiciário, né, todos os esclarecimentos, quando nós estamos sendo perguntados, né, nosso jurídico é que tem dado todos esses caminhos e a gente tem dado todos os esclarecimentos diante do que nos cabe. A gente vai aguardar o posicionamento, à medida de qualquer questionamento, a nossa equipe jurídica está dando os devidos respostas e encaminhamentos necessários. Perfeito. A Soledade está aqui também. O Andrezinho, secretário também, André Teixeira Filho, manda mensagem. Um abraço, Andrezinho. O Moab Freire está aqui, manda um abraço para o meu amigo alvirrubro Bruno Lambreta, parabéns pela sua reeleição. O Moab que é policial, né? Sofredores. O Fefo está aqui também, o Fernando de Paula, enfim, muita gente. Bruno, vá pensando aí numa música para pedir, né, Mário Flávio, que agora... Vou mandar o WhatsApp, tem uma foto do maior cabo eleitoral dele, que a gente vai mostrar aqui ao vivo. Você quem é? Vá pensando numa música. Rapaz. Ele é ambas, Mário. Eu não sei. Meu Deus do céu. Ele tá onde? Parece que foi ele que ganhou a eleição. Bota dentro. Tá lá desde quinta-feira. Parece que foi ele que ganhou a eleição e mandou tá só comemorando. Nanazinho. E ele tá comemorando por mim lá. A segunda pergunta, ele tá com quem? Com quem? Em que sentido? Em que sentido? Ô, mamá, ambas. O que é ambas? Eu não entendi isso. Ele tá comemorando por mim lá. Ele merece, é um grande amigo. Obrigado, Nanazinho. Nanazinho é um cara, um jovem, né? Entusiasta da política. Boa. Gente boa demais. Um cara que tem todas as portas abertas em todos os lugares, porque ele construiu isso dentro da personalidade que ele tem. Um cara sem maldade, sem malícia. É um cara que... Foi o cara que mais mandou mensagem pra mim durante a campanha todinha. Toda vez que saia uma pesquisa, eu ia sair, ele ficava: tu acha o quê? Tu acha o quê? Tu acha o quê? Esse mandou mensagem pra mim sobre assim, doidava quando ia sair uma pesquisa. Manda o WhatsApp, cidade, vai. WhatsApp Cidade 9987899.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Ai, meu Deus. Bom dia, meu amigo. Vereador Bruno Lambreta, quero lhe dar os parabéns por ser reconduzido à Câmara. E Oscar Mariano tá perguntando. Deusinho, tá aqui. Deusinho, parabéns pelo trabalho junto a Carlinhos. Deusinho foi muito importante na eleição do Carlinhos, do meu amigo Carlinhos Jaceaca. E Oliveira. E Oscar Mariano tá perguntando a você o que é ambas.
Não, essa pergunta, Oscar, você faz a Mário. Mário foi quem lançou esse. Mário foi quem lançou isso. Saudações alvirrubras, Oscar. Ambas é uma pessoa que gosta das duas coisas. Que é isso? Ó, Bruno escolheu a música Amigo de Fé, de Roberto Carlos. Bruno, obrigado, boa sorte aí no restante do Essa mandato. música é em homenagem ao meu pai. Boa. Vamos pro intervalo. Obrigada, viu, Bruno? Mais uma vez. Deixa eu por estar só aqui com a fazer um gente. agradecimento especial. Né? Tá aqui Risoni, superintendente de comunicação. Meu irmão Lambretinha, tá aqui fazendo a transmissão ao vivo. O nome dele, Evaldo, Fernanda, Anderson, meus irmãos. Minha mãe, Dona Dalva. E do meu amor, minha esposa Rosana, minha companheira, minha amiga. Estamos tendo uma audiência privilegiada. Meu filho está lá em Portugal, em Aveiro, acompanhando junto com meu neto Thomas, que ele liga assim agora, atende o telefone do vô. O ex-jogador, né? Sofia, isso, e minha nora Duda. Porque família é a base de tudo. Gratidão a vocês e gratidão, Caruaru. Vamos seguir ouvir a trabalhando. música aí. E parabéns, Rodrigo Pinheiro e Deise Silva. Vamos ouvir a música, daqui a pouco a gente vice-prefeita volta. eleita de Tomar Caruaru. um cafezinho.